Todo mundo cresce ouvindo que é especial. Mas deixa eu te contar, você pode até ser especial, mas você continua sendo comum. Mesmo para as pessoas especiais, aquele 1% da população, a pessoa que se destaca na escola, se destaca em uma atividade física, se destaca em alguma área, sendo ela musical, artística, qualquer coisa assim. Sabe aquele 1% da população? Mesmo essa pessoa ela ainda é comum, ainda existem milhões como ela. Um detalhe que as pessoas não param para pensar é que, mesmo para as pessoas que se destacam, mesmo o 1 em 100, essa pessoa ainda é comum. Se você parar para pensar, só no Brasil existem 200 milhões de pessoas. 1% disso equivale a 2 milhões de pessoas. Então, se tiver uma pessoa que ela é a pessoa que se destaca em uma em 100, porque ela tem uma habilidade física ou alguma coisa assim, essa pessoa tem 2 milhões de pessoas para concorrer. Mas, se a gente for para um cálculo que é um pouco mais literal, vamos falar de uma pessoa inteligente, então. Uma pessoa com 140 de QI, ela tá ali mais ou menos em torno de 1% da população, 1% mais inteligente. E aí entra nessa conta. Essa pessoa, mesmo sendo extremamente inteligente, ela ainda tem 2 milhões de pessoas que são tão inteligentes quanto ela, ou até um pouco mais, porque mesmo nesse 1% tem pessoas que têm a mesma capacidade ou são superiores. E isso às vezes pode ser um pouco assustador ou libertador, dependendo. E sabe, o erro dessas pessoas é achar que essa habilidade, esse talento ou essa inteligência vai garantir alguma coisa, que isso vai trazer sucesso para elas ou alguma coisa assim. Então, atualmente a gente tem pessoas frustradas, pessoas extremamente inteligentes, extremamente habilidosas que são fracassadas. Essa é a palavra, essa é a realidade. Pessoas que acharam que só porque tinham talento, só porque se destacavam em uma área, conseguiriam tudo. E essa é a realidade. Talento nem sempre é o suficiente. Afinal de contas, se você está concorrendo com, no mínimo, 2 milhões de pessoas que vão ter a mesma habilidade que você ou ser melhor, bem, talento não vai ser seu único diferencial. Entender que nem tudo se resume a talento, inteligência ou dom é libertador. Sabe, boa parte das pessoas bem-sucedidas que temos hoje são exemplos de disciplina e consistência. Empreendedores, milionários, bilionários, jogadores de futebol. Vamos pegar, por exemplo, Neymar ou qualquer um exemplo de pessoa bem-sucedida. Vamos pegar, por exemplo, Elon Musk. Ele não é a pessoa mais inteligente do mundo, mas é uma das pessoas mais ricas do mundo. Simplesmente por consistência, por utilizar tudo que ele tem à sua disposição. Você pega, por exemplo, Neymar, um exemplo de um jogador brasileiro bem-sucedido. Ele não necessariamente é o jogador mais habilidoso do mundo, mas ele é o que tem a maior consistência, a maior constância. Um exemplo de um jogador que pratica constantemente, que está buscando melhorar constantemente. E no Brasil, ou fora dele, nós temos diversos exemplos assim. Pessoas que não se prendem à sua capacidade natural, que não se prendem a um dom, um talento natural, mas que sabem utilizar tudo que tem em seu dispor e têm uma constância, uma consistência bem relevante. E sabe, talvez essa seja a parte boa, entender que você não precisa ser especial para ser uma pessoa bem-sucedida, para alcançar o que você quer, para realizar seus sonhos ou alguma coisa assim. Às vezes isso pode mais te tirar um peso do que, sabe, ser uma coisa ruim. Às vezes isso pode ser libertador. Tem muitas pessoas que se prendem a servidores naturais e são infelizes porque não gostam daquilo, mas seguem porque acham que tem que viver à base daquilo, sabe? E eu acho que o mundo prova pra gente que é muito mais que isso. O mundo é resumido por pessoas bem-sucedidas que vão além simplesmente de um dom natural. Elas vão simplesmente fazer o que elas querem e são felizes assim. E sabe, não sei se pode servir de um ótimo exemplo, mas recentemente eu comecei a jogar xadrez e, sabe, diferente dos outros jogos, jogando online a gente joga com pessoas do mundo todo. E é um pouco frustrante porque o tempo todo tem uma pessoa melhor que você, sabe? O tempo todo eu. O tempo todo não, né? Mas diversas vezes eu acabo perdendo e ganhando, perdendo e ganhando. Isso porque tem pessoas do mundo todo jogando aquilo ali. E eu percebo o quão comum eu sou, porque tem diversas pessoas que são melhores do que eu ali. Tem diversas pessoas que têm uma habilidade melhor naquilo ali. E, de certa forma, eu acho que isso me liberta. Porque, sabe, eu consigo entender que eu sou comum. E a partir disso eu entendo que talvez pelo esforço eu consiga
me destacar, eu consiga ser um pouco menos comum. E sabe, às vezes essa é a graça da vida. Talvez essa seja a graça da vida. Entender que a gente é comum demais e seguir, mesmo apesar disso. Se você gostou dessa conversa, eu sou o João Valério e essa é a minha caótica lucidez.